Pergunta que eu respondo agora, nesse instante, vem de uma pessoa chamada Luciano. E ele pergunta: Caio, o que são essas cartas que os médiuns dizem serem vindas dos mortos? De onde elas vêm? Me refiro às cartas psicografadas. Bom, é uma pergunta de uma generalidade enorme. Se você perguntasse isso para a maioria esmagadora dos pastores, eles iriam dizer, sem titubear, de maneira completamente simplista e preconceituosa, inescrupulosa, proselitista, agressiva e abusiva, desrespeitosa, que seriam ardis, sempre instrumentos de demônios para enganarem as pessoas carentes, saudosas. Perderam familiares, na maior parte das vezes, estão buscando contato ou saber de alguma coisa que lhes traga ao coração, alguma natureza de consolação, de alívio de dores e saudades, enfim. Mas, no meio religioso, especialmente de natureza pentecostal e neopentecostal ou adventista, ou eu diria que praticamente em todos os grupos denominacionais, você tem exceção a indivíduos mais calmos, lúcidos e mais cautelosos. Mas, no geral, a resposta pronta já é essa. É diabo, é demônio, é enganador. Agora, eu comecei há muitas décadas atrás a verificar na experiência cotidiana, e eu já estou nessa há mais de meio século, ajudando pessoas, ouvindo gente, lidando com situações as mais diversas e variadas, que não podia haver uma determinação tão simplista desse tipo. E aí logo depois, provocado pelas realidades que eu constatava, eu comecei a ler e a verificar as múltiplas alternativas para aquele tipo de fenômeno. E aí, isso eu me refiro a 50 anos, 51 anos atrás, já vai fazer 54 anos que eu observo isso. Mas aos 50 anos eu comecei a desenvolver a minha formação de consciência para muitas questões da vida, inclusive para essa. Eu comecei a ler muita parapsicologia, muita evidência de paranormalidade mental, a fazer muitas pesquisas sobre telepatia, sobre capacidade de leitura mental, de códigos mentais, muita pesquisa e trabalho psicológico de pessoas com hipersensibilidade para fazerem leituras do próprio emanar da energia dos que estão presentes no ambiente. O corpo fala, a alma fala, as vibrações do ser falam, a gente emana o tempo todo, a gente se comunica, a gente passa mensagens conscientes e inconscientes. Até quando a gente pensa, está totalmente em estado de controle da própria mente, existe uma involuntariedade de comunicação, de natureza, que acontece para além da observação e da decodificação que a nossa consciência ou estado de alertness ou prontidão consegue captar. E aí, à medida em que os anos foram passando, isso foi ficando mais complexo para mim, porque juntamente com isso vieram os estudos aos quais eu fui me dedicando cada vez mais, da mecânica quântica, das teorias da mecânica quântica, por exemplo, da teoria das cordas, dos mundos paralelos, dos atravessamentos e dos nós de emaranhado quântico e dos contatos que isso provoca e das portas e percepções que isso causa. Sem falar também no fato de que a Escritura diz que os dons espirituais, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, ele diz: vós que procurais dons espirituais, é como está traduzido na sua Bíblia. Mas o texto grego tem uma especificidade curiosa, que a primeira vez que me foi ressaltada foi na minha casa, aí por volta de 1975, pelo Dr. Russell Shedd, que me disse, lendo lá a Bíblia na devocional dele em grego, e a gente começou a conversar sobre o texto em questão, que era 1 aos Coríntios 14, ele falou: você sabe, tem uma coisa que é difícil de falar no meio evangélico porque o pessoal entende mal. Mas você vai entender bem o que eu vou dizer.
E aí me disse, o que está literalmente escrito no grego é vós que procurais dons de espíritos. E ele provavelmente esteja se referindo a anjos. E aí ele disse, eu particularmente tenho convicção por textos do Novo Testamento, da Escritura, especialmente nas cartas de Paulo, que a palavra espíritos frequentemente alude a anjos. E aí me veio imediatamente à mente o fato de que na Epístola aos Hebreus isso está explicitado. Quando o escritor de Hebreus diz que nós que recebemos antes de Cristo, os humanos que receberam antes de Cristo, qualquer revelação de Deus receberam-na através de anjos, de criaturas extramundo, extraterrestres, extra-espaço-temporais, criaturas interdimensionais ou multidimensionais ou intradimensionais, anjos no apelido geral que se dá. E aí é mais uma avenida enorme que se abre. Agora, para aqueles que frequentam o kardecismo em si, de maneira, eu diria que convergente e praticamente única, especialmente em relação aos que são mais antigos, que pesquisaram pouco e que vêm apenas do texto tradicional de Allan Kardec na sua convicção de crença até hoje, ficam sempre amarrados à ideia de que foi o próprio morto em si que falou com a pessoa. Quando na realidade, para mim, eu que não creio na comunicação de mortos com vivos, é uma convicção pessoal, sem querer agredir ninguém, mas é assim que eu creio, eu olho muito mais para a fenomenologia, que eu parcialmente mencionei aqui. Essa quantidade grande de fenômenos, de modo que, na maioria das vezes, eu vejo isso como uma comunicação entre os presentes no hall, naquele ambiente físico, que se transforma num ambiente psicofísico, por assim dizer, pela capacidade paranormal do médium, ou daquele com esse dom de leiturabilidade mental, ou telepática, ou de pensamentos, ou de hipersensibilidade em relação à ofegância da busca humana, o que foram buscar ali. E quanto, por exemplo, aos segredos revelados, são sempre segredos que causam estupefação à maioria dos presentes no lugar. Mas o próprio médium, às vezes, está tendo uma relação de triangulação com a pessoa que, no lugar da sessão, na sala de reunião, no grupo de oração de busca mediúnica, está presente, dando a temática, carregando o médium com uma carga enorme de informações que passam de maneira telepática, psíquica, espiritual, de lá para cá, mas também às vezes triangula com gente que nem no lugar está, e que são os que carregam segredos, que às vezes a pessoa presente na sala de reuniões, ela própria não sabia, mas pelo excitamento psíquico dela e pela natureza da frequência psíquica nela despertada, a mesma outra frequência geminal, irmã, carregadora do segredo em algum outro lugar, e aí espaço, tempo, distância não tem o menor significado, alimentam o processo inconsciente e o médium faz a leitura, que deixa todo mundo em estado de estupefação, inclusive aquele que consultava, ou aquele que foi para receber a carta ou a consolação. A coisa mais idioticamente fácil é dizer é o diabo, porque isso tira toda a reverência pela dor do outro, ou pela expectativa do outro, ou pelas crenças, sejam elas equivocadas ou não, do outro. Porque se fosse usar o mesmo critério o tempo todo, eu diria a cerca de 90 e tantos % dos dons espirituais que eu vejo acontecendo nos ambientes pentecostais, se eu fosse usar o mesmo critério dos crentes em relação à psicografia, aplicar essa rapidez interpretativa e dogmática e abusiva do mesmo modo, eu olharia para esse esbanjar de supostas falas e profecias e visões e tudo mais, que eu sei
que a procedência não é a que se diz ser, não foi Deus quem falou, nem é Ele que está falando, não é ninguém falando, não é nem dom espiritual sendo exercitado, é volição da carne, é vaidade, é pesquisa em rede social, é gente trabalhando nos fundos da congregação, alimentando às vezes até com ponto de ouvido. O profeta profetiza dando informações já obtidas antes, ou durante, ou pesquisadas. Meu Deus, existem evidências enormes. E não é acusação minha. Eu sou aquele cara que recebe as informações factuais há milênios a respeito disso, do ambiente pentecostal. Então, se eu usasse o mesmo critério, era fácil dizer, é tudo diabo. É tudo diabo que acontece aí no meio. Mas eu não faço isso, eu tenho muito temor de tratar mesmo as coisas mais ilusivas dos seres humanos como diabo. Eu prefiro tratar o diabo como gente do que gente como diabo. Prefiro mesmo tratar o falso profeta mal intencionado como gente do que como diabo, porque Jesus tratou o falso profeta mal intencionado como gente. Quem são esses? São os que naquele dia dirão: Senhor, Senhor, tudo de Araque, né? Em teu nome fizemos milagres, exorcizamos espíritos, curamos pessoas, fizemos e realizamos sinais os mais variados. Se eu usasse o mesmo critério, sabendo que é pelos frutos que a gente tem que conhecê-los, e essas pessoas, frequentemente, na maioria dos casos, é gente bruta, tosca, grosseira, mentirosa, falsa, adúltera, enganadora e cheia de ódio, de vingança, inescrupulosa, era fácil dizer: é o diabo. Mas não é o diabo, é só um ser humano enganado, ou se auto-enganando, ou profundamente envaidecido com a ideia de que ele passará a ser praticamente, ou ela, depende de quem seja, objeto de adoração no lugar, de veneração extraordinária. Ele é muito mais vítima da própria idiotice dele, no caso, agora com o qual eu estou ilustrando, que são os falsos profetas, que operam no meio das igrejas chamadas evangélicas ou cristãs ou pentecostais. Então, o mesmo critério que eu uso para cá, e é onde eu vivo há muito mais tempo e convivo e sei das entranhas de tudo, é o critério que eu uso para lá, sem precipitação, querendo sempre observar o que Jesus disse. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então, ao invés de perguntar quem é o Espírito, ou de onde fala, é que fruto esse indivíduo que psicografa apresenta na vida. Ele ama, perdoa, é sincero, é verdadeiro nas relações, é honesto nas suas buscas, é capaz de não dizer nada se nada tiver a dizer, é capaz de, não havendo nenhum tipo de leiturabilidade mental ou psíquica disponível, silenciar-se, ao invés de arranjar alguma coisa para emular, enganar, impressionar, manipular, como a gente vê frequentemente no meio religioso evangélico acontecer. Então, eu olho para ambas as coisas e tenho muito mais respeito pela busca de veracidade, frequentemente num ambiente mais intelectualizado, do kardecismo, que não tem medo de ciência nem de pesquisa, do que em relação ao ambiente pentecostal, obscurantista, frequentemente envaidecido, babando sebo de vaidade, de arrogância, de soberba e de mentira. Eu, sinceramente, nunca precisei de nenhuma das coisas e nem precisarei. Nunca precisei. E quando eu fui visitado por alguma coisa de natureza extraordinária, paranormal, a única vez que eu cheguei perto de uma pessoa que eu sabia que carregava essas dotações espirituais, e já fazia décadas que eu reconhecia a seriedade daquela pessoa, que morava numa casinha pequena e atendia algumas pessoas numa tenda enquanto ele cuidava das ovelhinhas dele no pasto, lá em Camboinhas, em Niterói, há 26 anos atrás. E eu estava naquele dia indo para a praia lá, com muita angústia na minha alma, o meu mundo tinha acabado. E aí eu passei e vi que ele estava sozinho lá, quietinho na dele, já idoso.
E eu estava com um chapelão desse tamanho, assim, mexicano, um cabelo cortado reco praticamente, a barba muito baixinha, um óculos bem grande. Eu estava irreconhecível, eu tinha acabado de perder 45 quilos. Todo mundo estava acostumado a me ver na televisão bem mais largo, bem maior, bem mais espaçoso. E ali eu estava pequeno, magro, passando por dentro do inferno. Quando eu parei o meu carro e me aproximei, ele não olhou para mim, não me viu, não quis me ver. Ficou o tempo todo da posição que estava, de costas, começou a chorar. Eu já contei essa história algumas vezes. Chorar, 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 ela é longa. E começou a narrar tudo que estava no meu coração, todas as dores e agonias que eu tinha vivido, sem olhar para mim, ainda dizia: por que, Senhor, que tu me impedes de saber a identidade desse homem, se eu estou vendo que ele é teu e que tu o amas, e que tu o usaste para trazer milhões de pessoas ao conhecimento da tua graça até o dia de hoje, na vida dele, mas por que tu não me deixas saber quem ele é? Até isso era espetacularmente diferente, ele de costas e sem saber quem eu era, sem querer nem me ver, mas esmagado pelo que estava recebendo. É longa a história. Depois tudo isso vira e ele começa num choro de alegria, dizendo: eu estou vendo essa coisa que eu não consigo entender, esse portão dos invisíveis, por onde vão passar milhões de pessoas nos próximos anos na vida dele, mas eu não consigo entender como é que esse portão existe. As pessoas não são de carne e de sangue, passando aos milhões por esse portão, ouvindo a tua palavra através dele, e são seres invisíveis, mas que vão crendo, e milhões crerão ainda no Evangelho, no futuro da vida dele. Que coisa linda, eu não consigo entender. Ele não entendia nada de internet, de portal, que ele chamou de portão, dos invisíveis, dos milhões e milhões e milhões, e literalmente milhões foi a palavra que ele usou, e é aquilo que eu continuei a alcançar, milhões que vão se convertendo, vão crendo, vai se capilarizando incontrolavelmente. Essa foi a única vez que eu discretamente cheguei perto disso, sem querer me apresentar, sem querer ser apresentado, e foi maravilhoso porque aconteceu do jeito que aconteceu, a única forma que eu teria de lidar com essa questão. Porque esses que buscam, frequentemente encontram engano, engodo. Esses que vão atrás, que batem a porta, frequentemente já encontram alguém em algum estado de necessidade, gostando daquela visita que não vai sair sem deixar uma oferta, uma contribuição, que foi o que nunca houve entre mim e aquele senhor, seu João, que já está na glória com Jesus há alguns anos, ele já tinha 80 e tantos, já partiu. E quem vai atrás disso geralmente encontra engano e erro. Agora, eu estou também cercado de histórias de pessoas que psicografam mentirosamente, que fazem pesquisas, que têm equipes de pesquisas preparadas. Ninguém chega naquelas reuniões, nas reuniões falsas, sem que tenha havido um rastreamento dos presentes, com pesquisa. Todo mundo bota tudo na internet. Então o cara entra ali, ainda mais agora com inteligência artificial, fica uma facilidade de reunir um acervo enorme, que parece uma coisa espiritual, mas não é. Você que dá, fora aquelas situações genuínas que eu descrevi na introdução da minha fala, baixando o nível mesmo para a perspectiva do engano e do engodo, o que tem de material para ser usado, manipulado, oferecido para um engano e controle daqueles que depois de um tempo se viciam nessas práticas e passam a procurá-las, do mesmo modo que no mesmo meio pentecostal tem gente que não faz nada sem consultar o profeta, e não é preciso ser paupérrimo. Eu conheço gente no Brasil inteiro, inclusive aqui em Brasília, alguns dos mais ricos aqui em Brasília, que tem milhões que não sabem nem onde botar, mas não fazem nenhum outro novo negócio sem procurarem algum profeta ou profetisa que vivem exclusivamente do dinheiro deles para alimentá-los com afirmações, assertividades, nunca dizem sim. Na realidade não tem como dar errado, o cara tem tanta grana e quase que domina o mercado que dizer sim é acerto de 99% das vezes. Porque vai dar certo, até o concorrente dele sabe, mas ele vai por superstição. E ficou viciado em fazer aquilo antes da grande negociação. Essas coisas são altamente condicionantes e viciantes. E eu espero que, com a resposta que eu
trouxe para você, buscando ser bem equilibrado nos polos de coisas que são extremamente semelhantes, só não são muito semelhantes para os praticantes, mas para quem não é praticante nem de uma coisa nem da outra e que olha só como um observador externo, eu, por exemplo, olho e vejo duas polarizações muito parecidas e que arregimentam grupos bastante semelhantes, especialmente nas carências que carregam. Sendo que no espiritismo da psicografia, tem menos gente indo consultar o médium por causa de dinheiro e negócios, e muito mais por causa de saudade e de perda, do que no ambiente pentecostal, onde a grande maioria vai por causa de business, de dinheiro, de prosperidade, ou de namoro, ou de casamento, ou de amarração, ou de alguma natureza de busca de contimento para quem seja o adversário da hora, querendo amarrar a amante do marido, ou a pessoa que se imagina possa ser uma ameaça para casa, ou uma palavra de promessa de Deus de que vai vingar a causa da pessoa pela pessoa, o que torna tudo isso desse lado muito mais baixo, muito mais diabólico, cujos frutos já estão podres de tanta visibilização. Desse outro lado, a gente precisa até de um pouco mais de cautela do que do lado de cá, no que diz respeito a formar uma opinião. Mas eu tenho a minha. A minha é: eu não procuro nada, porque eu não preciso de nada. E se alguém meu parte, eu já estou consolado no Espírito Santo. Entrou na glória eterna. As coisas que eu não sei sobre o futuro são todas, e eu não tenho desejo de saber nenhuma. Nunca me interessei pelo futuro. Quando eu me interesso é só pelo passado. Quando eu estou atendendo psicanaliticamente alguém, o passado é como arqueologia, é como pesquisa antropológica. Você vai escavando e vai encontrando evidências que explicam por que se chegou onde se chegou. Mas eu mesmo, nenhum interesse no passado de ninguém antecipado, ou alguém que não tenha me procurado pedindo ajuda para resolver um problema hoje, mas que pode ter seu nascedor e frequentemente o tem lá atrás, às vezes antes do berço. Pois bem, do que e muito menos pelo futuro ou por qualquer decisão que eu tenha que tomar no presente. Eu tenho a mente de Cristo. É o que o apóstolo Paulo nos diz na segunda epístola dele aos Coríntios, que a gente cresce no Evangelho. E à medida em que o Evangelho vai crescendo em nós, se a gente vai aprendendo a pensar como Jesus, com as categorias e com os códigos de Jesus, Paulo diz que a gente vai adquirindo a mente de Cristo. E você nunca viu Jesus querendo saber de nada ou consultando ninguém sobre ir ou não ir a lugar nenhum. Ele foi aonde ele achou que devia ir, com a lucidez dele. Nem o apóstolo Paulo você vê um profeta como Ágabo, procurando a Paulo e dizendo: não vá a Jerusalém, senão vão te prender. E Paulo disse: o que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com a maldade dos de Jerusalém? Eles mataram o meu Senhor, não vão me prender? E o que eu tenho a ver com a igreja de Jerusalém? Ela é covarde mesmo, ela já se associou ao messianismo sionista dos dias de Paulo, por assim dizer, de modo que eu tenho uma missão a cumprir. Se me prenderem, isso faz parte de um projeto maior que está para além da tua profecia, Senhor Ágabo. Então Paulo foi assim, Jesus mais ainda. Eu sou discípulo de Jesus, eu ando sem fazer perguntas, vivo pela fé e já estou consolado, e a minha vida está toda resolvida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu não consulto astros, sei que o meu signo é peixes porque eu nasci entre X e X, em 15 de março, então recai nessa significação, mas eu não tenho perguntas, eu não tenho questões, eu não creio nelas, eu não as busco. Eu tento buscar e viver com lucidez, sensatez, sabedoria, equilíbrio, bom ânimo, fé, esperança e praticando o amor em todos os meus atos. É isso que me dá garantias e seguranças. O diabo, eu vivo sem pensar nele, os mortos, eles só existem como boas memórias no meu coração. Eu tenho filhos me esperando na glória, pais, tios e uma multidão de trilhões de amigos celestiais me aguardando quando chegar a minha vez, mas eu vivo no dia chamado hoje, que é o único dia que eu tenho para viver. Espero que você tenha entendido o que eu quis. O que eu disse não foi o que eu quis dizer. Eu disse o que eu quis dizer.
Eu só espero que você tenha mente para entender o que eu falei.